gente! Aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês todos os livros que eu li no mês de julho. Eu acho que foram 7 livros, se eu não me engano, mas aí ao longo do vídeo a gente vai descobrindo. Só que, gente, foram muitas leituras totalmente diferentes uma da outra e com sentimentos muito diferentes também um do outro. Eu vou começar com 2 livros físicos que eu li, que tá aqui na minha frente, porque eu percebi que eu li muito e-book. Gente, eu tento ler meus livros físicos, eu juro. Eu fico, bora lá, vamos pegar os livros físicos pra ler, pra gente não ficar acumulando. Ai, gente, eu especialmente louco. De ficar acumulando muito livro parado, não sei o quê. Mas quando eu percebo, eu fico pegando livros no Kindle pra ler. E eu também tô querendo aproveitar o meu Kindle Unlimited, e aí mistura tudo e eu acabo não lendo tantos livros físicos. Mas eu estou tentando mudar e de forma consciente um pouco mudar essa situação. Mas bora lá para os 2 livros físicos que eu li primeiro. Primeiro eu vou começar com esse pequenininho aqui, ó. O Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Gente, esse livro aqui foi uma indicação que eu recebi há muitos anos. Eu falo muitos anos assim porque às vezes a gente se perde um pouco no tempo. Quando eu comecei a fazer live de foco e produtividade, logo ali no iniciozinho, uma pessoa que infelizmente hoje eu não lembro mais quem foi, porque essa pessoa não ficou, eu acho, me acompanhando assim por tanto tempo, aí eu não gravei, não cheguei nem a gravar o nick dela da Twitch na minha mente. Mas ela me indicou esse livro aqui. Aí eu lembro que na época eu peguei uma edição que tava no Kindle Unlimited, comecei a ler, só que eu acabei abandonando, não sei por que razão, motivo, causa, circunstância da vida, acabei deixando esse livro de lado. Só que eu sempre fiquei com esse livro na minha mente, assim, na minha lista de me indicaram, falaram que é bom e eu quero ler. E ficou nisso, sabe? E é isso aí. Eu leio as indicações que vocês me falam, gente. Por mais que eu não leia na hora, eu leio com alguns anos e meses depois, eu acabo me interessando muito pra ler as indicações. Por isso que eu sempre peço indicações pras pessoas. Aí, depois desse rolê todo, assim, eu comecei a fazer live quando? Não sei, gente, acho que em 2020, 2021, a gente já tá em 2025. Aí, esse ano, a Antofágica lançou essa edição pequenininha aqui, ó. Eu tenho 2 dessa edição, porque a primeira edição que eu recebi, a Amazon entregou toda amassada e eles me mandaram outra. Então eu tenho 2 livros desse. Aí eu disse, minha chance de finalmente pegar esse livro pra ler. Ele é curtinho, gente, ó. Ele é um livro curtinho, é um livro pequeno. E a gente já começa no título, né? Amar, verbo intransitivo. Sendo que não é, porque quem ama, ama a algo, alguma coisa e tal. Mas não vamos entrar nesse critério, né? Aqui no livro. Aqui atrás tem uma frase que diz assim: é coisa que se ensine o amor, porque é basicamente isso que a gente vai acompanhar aqui nessa história. Aqui o Mário de Andrade, ele usa uma linguagem diferente, não é o inglês formal que ele usa. Ele faz uso muito do inglês, repara que loucura, do português. Ele faz muito uso do português falado aqui. Ele tem até uma nota num livro que ele diz que preferiu usar esse tipo de linguagem. Então tem algumas partes aqui que a gente fica logo no início um pouco difícil de se habituar, porque foge um pouco ali da norma culta, mas depois a gente vai se habituando à linguagem do livro. Aqui a gente vai acompanhar uma família em 1920 em São Paulo. É uma família alta, né, classe alta, família bastarda, que tem ali alguns filhos, só que o filho mais velho, o Carlos, o pai contrata uma mulher que, digamos, dá vida aí, pra que ela ensine ele a amar. Por isso que tem dizendo, amar é uma coisa que se ensine, mas aí a família decide contratar essa pessoa, que é a que a gente vai chamar ela de Fraulein, é uma alemã, e ela se apresenta, né, para essa família, se apresenta para essas crianças ali naquela casa como Fraulein. E ao mesmo tempo, ela não vai fazer só esse trabalho de ensinar o jovem Carlos a amar. Ele tem 15 anos, então ele é realmente muito jovem, e a família já está preocupada com que ele não se envolva com mulheres na rua e que ele não pegue alguma doença e que ele não se decepcione e que seja uma coisa que vai virar a cabeça dele.
Então a família decidiu contratar essa mulher pra iniciar ele nas artes românticas. É bem bizarro, assim. É bem bizarro se a gente for parar pra pensar. Mas, né, existe, tá aqui, então vamos, né, falar sobre isso. A Fraulein, ela entra na casa daquela família e ela também vai fazer o papel de governanta, professora de alemão, porque ela é uma alemã. E ela vai fazer o papel de governanta e, ao mesmo tempo que ela tá ensinando Carlos nessa arte do amor, ela também ensina as outras crianças, as outras meninas dessa família, alemão, tal, algumas outras coisas, porque essa galerinha estudava em casa, né? Gente rica estudava em casa. E a gente vai acompanhando isso. A personagem aqui e o narrador, eles se misturam. O Mário de Andrade, o narrador, ele se mistura na história com as opiniões dele também, no meio ali da história. O que me deixou um pouco confusa em algumas partes. Eu confesso que eu fiquei, tá, mas quem tá pensando isso, quem tá narrando isso, falando isso? É a Fraulein, a narradora, a personagem aqui do livro, ou é o escritor? E era o escritor. Mas é muito diferente para as coisas que eu já estava sempre habituada a ler. Mas é isso. Aos poucos você também vai pegando o jeito e tal. Mas eu acho que algumas vezes essa quebra na história foi o que pegou pra mim. Não deixou fluir tanto. A Fraulein, ela é uma personagem alemã que, gente, ela é muito racista. Ela tem muito preconceito com os brasileiros. Ela tem muito preconceito com o Brasil, com o idioma, sabe? E eu fico assim pensando, nossa, caraca, essa mulher veio fazer o quê no Brasil? Tentar uma vida melhor. Sendo que ela é tão preconceituosa com o Brasil, sabe? O livro tem muita coisa pra fazer a gente pensar. Tem alguns pensamentos filosóficos, algumas divagações, tanto da personagem quanto, como eu disse, do próprio escritor. Mas a gente fica o tempo inteiro nisso. A relação da Fraulein com aquela família e o que ela tá fazendo. E ela tenta desconversar muito nos pensamentos e nas explicações que ela dá. Mas que basicamente ela é uma GP de luxo que foi contratada ali por aquela família. Mas é como se ela também não aceitasse muito esse título para o que ela faz. Sendo que ela foi indicação já de outra família rica que fez a mesma coisa. E depois que ela sai daqui, ela vai para a próxima família. E isso fica ali. Ela tem uns pensamentos bem filosóficos aqui, tem umas referências clássicas de escritores, de música, de obras de arte e tal, que eu acho legal. Mas ela é muito preconceituosa com as coisas do Brasil. Ela fala mal do idioma português, ela fala mal dos costumes daqui. E eu fiquei, meu Deus, que personagem um pouco, sabe, a gente fica com um pouco ali de raiva. Mas a história é basicamente isso. Essa mulher foi contratada por essa família para ensinar o filho adolescente a se relacionar com outra mulher, a se relacionar com outras mulheres, a criar sentimentos. E é isso aí. Eu não sei se eu gostei do livro. Foi uma leitura que me pegou. Eu não li esse livro rápido, eu demorei algum tempinho para ler. Na verdade, eu acho que eu comecei a ler ele em junho e terminei em julho. Mas é isso. Depois de muitos anos dessa indicação que eu recebi, eu peguei pra ler, consegui ler ele. Vou manter talvez ele aqui na minha estante, não pretendo me desfazer, porque eu só tento manter os livros aqui que eu realmente gostei e tal, pra não ficar acumulando tantos livros. Em questão de espaço mesmo, né? Mas acho que esse é um livro que eu vou... Até por ser um clássico da literatura nacional, né? É um livro que eu vou manter aqui. Mas, se você gostou da premissa, é um livro que vale a pena você ler, porque ele tem esses cases, esses questionamentos filosóficos ali. Mas já valendo, saberam que tem muitas doses de preconceito aqui nesse livro. Tanto com pessoas de cor, tanto com pessoas no Brasil no geral, tanto com o papel da mulher na sociedade e pessoas que têm dinheiro com pessoas que não têm dinheiro. É bem... muitos sentimentos. Muitos sentimentos. Eu não lembro a nota que eu dei esse livro direito, mas eu vou deixar passando aqui na tela. É uma leitura que vale a pena ser lida, mas não foi um livro que, ai meu Deus, sabe? Foi um livro bem conflituoso pra mim. Eu acho que já deu pra vocês perceberem. Foi um livro que eu me senti bem... foi bastante conflitos. Mas é isso aí. Outra leitura física que eu fiz esse ano, né? Outra leitura física. Outro livro físico que eu li esse mês foi Louisa a Bruxa.
Esse livro aqui tem um vlog de leitura dele aqui no canal, então eu vou deixar aqui pra vocês lerem. Tem um vlog só desse livro aqui. Só falando sobre o que eu achei da minha leitura desse livro. Ele é um livro curtinho. Foi outro livro da Elizabeth Gaskell que eu peguei ali na sequência. No outro mês atrasado, eu li Norte e Sul. E mês passado, aí já logo na sequência assim, eu peguei Louise a Bruxa pra ler. Pra ver o que eu achava da escrita da Elizabeth Gaskell. É um livro curto, então é um livro rápido. A história não se aprofunda muito. Mas eu achei ele mediano. Como o outro livro dela, então eu não sei muito o que achar. Se é uma escritora que eu vou tentar ler outros livros pra... Não sei se eu vou querer tirar a prova dos 9, sabe? Aqui a gente vai acompanhar uma menina, que o nome dela é Louise, que ela acabou de virar órfã. Ela perdeu seu pai, ela perdeu sua mãe. E ela vai ter que sair da Inglaterra para ir para os Estados Unidos em busca de uma família, em busca de um tio, que ela nem sabia que existia, pra que ela não fique sem teto. É basicamente isso. Aí ela vai em busca dessa família. Quando ela chega lá, ela descobre que o tio tá doente e que as pessoas lá naquela casa não são bem pessoas confiáveis, normais e agradáveis. Ela já é recebida com muita hostilidade e as pessoas ali, elas estão passando por um processo de caça às bruxas, então a gente já começa a pensar o surto coletivo que aquelas pessoas ali estão inseridas. Elas usam muito da religião e muito do julgamento próprio com todo mundo que tá ali. Então a gente vai acompanhar o dia a dia da Luz nessa casa, com essa família dela, e ela passando, claro, por um julgamento e sendo acusada de ser bruxa, sendo acusada de bruxaria, e o quanto a histeria e o surto coletivo daquelas pessoas ali é muito surreal, é muito fora do comum. A história em si é uma história boa, mas como é um livro muito curto, eu senti que faltou um pouco de desenvolvimento aqui em alguns aspectos da história. Eu acho que faltou mais presença, faltou mais presença da personagem principal na história. Ela poderia ter mais desenvolvimento, porque eu achei ela muito ingênua com muitas coisas, ou não sei se era por causa do sofrimento do luto recente que ela passou, mas eu achei ela muito ingênua com bastante coisas aqui da história. Mas eu falei mais sobre o vlog, né, sobre o livro no vlog, então eu vou deixar aqui nos cards, passando se vocês tiverem curiosidade de ver como foi minhas reações durante essa leitura, tá lá completo no vlog. Eu também finalizei Ruína e Ascensão, que é o terceiro volume dessa trilogia aqui do Grishaverso, da Leigh Bardugo. Eu li o primeiro físico, li o segundo físico e o terceiro volume eu escutei o audiobook pelo Storytel, porque eu não tinha o livro físico aqui e como não é uma série minha, uma das minhas séries preferidas, eu disse, eu vou escutar o audiobook mesmo. O audiobook do terceiro livro foi muito bom. Eu acho que essa série teve um crescimento, assim, na história. O primeiro livro foi ok, o segundo foi muito bom e o terceiro continuou nessa mesma pegada. Então, só pra ilustrar aqui, eu li o terceiro volume dessa série aqui, que é Ruína e Ascensão. E eu acho que não dá pra falar muito de como acabou a história, porque vai ser muito spoiler, mas tem série na Netflix também, adaptação. Eu gostei da história, esperava um final totalmente diferente, eu não esperava o final que teve, esperava um final muito diferente. Mas a narração no audiobook foi bem fluida, foi rápida, assim, deu pra escutar o livro quase todo, assim, em um dia, assim, de uma vez. Então eu gostei de terminar. Mais uma trilogia, mais uma série de fantasia, né? Que eu consigo dar continuidade e que eu finalizei. Inclusive que tava naquele meu vídeo de fantasias pra terminar, que eu precisava terminar. Então eu consegui terminar essa trilogia. Gostei da trilogia no geral, foi uma indicação boa. Eu costumo ler coisas assim quando estão fora do hype, então eu não peguei aquele hype, aquele boom de lançamento da série e de quando a galera toda tava lendo, mas que eu gostei de finalizar essa leitura dessa trilogia. Foi uma trilogia boa, apesar de eu não ter esperado por aquele final, de eu esperar um final mais emocionante, e eu já ter pego alguns spoilers pesquisando fanart no Pinterest, mas valeu a pena terminar. Outro livro que eu li... Gente, eu disse que esse mês o mix de sentimentos nas minhas leituras, porque realmente foi. Eu li um livro da Penélope Douglas. Eu sempre escutei as pessoas falarem que a Penélope Douglas era escritora sensacional, mas pra mim não funcionou nada a escrita dessa mulher.
dessa mulher, juro. Eu li Corrupt, da Penelope Douglas. Eu só li o primeiro livro dessa série, não vou dar continuidade, porque, gente, que livro ruim, que escrita ruim. Eu li esse livro todo em um dia. Eu confesso que eu li ele todo em um dia, porque ele disse assim, eu vou ler essa bomba toda de uma vez, porque se eu soltar isso aqui, eu não volto pra terminar. Senhor do céu. Incorrupt, pra quem não conhece, é um dark romance, mas é um dark romance. Eu leio histórias de dark romance, inclusive esse mês eu li uma que eu achei sensacional, no início agora de agosto. Mas depois eu falo mais pra frente com vocês. Mas Corrupt não é bom. A gente vai acompanhar a história, eu já esqueci até o nome da menina, mas eu vou deixar aqui passando na tela. E essa menina, ela tá saindo de um relacionamento, só que ela ainda continua frequentando a casa do ex-namorado dela. E ela é secretamente apaixonada pelo irmão mais velho desse ex dela. O pai dela era sócio dessa família e o pai dela morreu. E como a mãe dela ficou muito abalada depois da morte do esposo e tal, ela meio que foi criada e cresceu com essa família. Porque ela era amigos da família e tal. E é isso aí. Aí essa personagem tá entrando na maioridade, saindo do high school e indo pra faculdade. Então ela terminou esse relacionamento dela e agora ela decidiu mudar de faculdade, mudar de áreas e ter uma vida nova. Aí ela vai lá pra esse lugar novo, que também é da família desse outro carinha. Aí sempre fica aquilo ali, ai, mas esse mocinho é sombrio, ele é tenebroso, a aura dele é... Ai, não! Sendo que ele só é rico, mimado, gente. As pessoas nesse livro só são ricas e mimadas. É basicamente isso. Aí fica que um grupo de pessoas, uns carinhas que foram presos porque eles eram ricos, eles achavam que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem e gravar no celular como bons adolescentes da era digital. E eles achavam que tudo eles podiam gravar, só que esse celular caiu na internet, caiu na mão de uma pessoa que divulgou tudo, caiu na internet, eles foram presos e depois, anos depois, quando eles saem da cadeia, eles querem se vingar dela porque eles acham que foi ela que divulgou as barbaridades que eles faziam, porque eles eram tão intocáveis por causa do dinheiro dele ali naquela cidadezinha que eles achavam que isso nunca podia acontecer. E a gente vai acompanhar isso. Essa menina sendo estúpida e tendo dinheiro, e esses caras que também têm dinheiro querendo se vingar dela. Só que não tem um motivo plausível para eles quererem se vingar, porque eles nem sabem se realmente foi ela que divulgou isso, mas eles dizem que foi ela e ninguém nunca abriu a boca para perguntar. Aí fica uma loucura, uma construção totalmente ruim, e num pano de fundo fica essa menina totalmente apaixonada por esse cara que diz que é mau, e ele também gosta dela, mas ele não pode ficar com ela porque ele é mau. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu detestei, foi muito ruim, e eu fiquei chocada porque as pessoas veneram essa série, veneram essa escrita dessa mulher, mas que parece uma história de um adolescente que a gente encontra lá no Wattpad, juro pra vocês. Quando eu tinha 12 anos, eu podia facilmente ter encontrado essa história lá no Wattpad, sendo escrita por outra adolescente da minha idade. Então é basicamente isso, eu não gostei. E aí na sequência eu vou falar de outro livro que eu não gostei, mas não gostei não porque a escritora escreveu ruim, mas só porque a história não conversou comigo mesmo. Eu acho que esse vídeo tá parecendo uma sequência de livros que eu não gostei, mas não é isso. Calma, vai chegar a parte boa. Eu li Noite em Caracas, que é do clube do livro que eu participo, e esse mês foi o país da Venezuela e tal. E aí eu li Noite em Caracas. Noite em Caracas, a gente vai... Não é uma noite só que se passa em Caracas, mas a gente vai acompanhar esse período da história na Venezuela, onde as pessoas não têm acesso a muitas coisas, estão ali racionando comida e a guerra tá comendo solta na rua. E aí a gente vai acompanhar a história dessa personagem, que ela acaba de voltar do velório da mãe, e ela vê o quanto o destrambelho ali, o desgoverno que está acontecendo naquele país vai afetar a vida dela. É uma história um pouco pesada,
é pesada, pode ter muitos gatilhos para outras pessoas em relação à violência, em relação à fome, em relação a desviver pessoas, mas que eu acho que muita coisa foi posta na história só pra chocar. Tem muita coisa que foi pra chocar, muita coisa que foi conveniente ali pra personagem, mas que muita coisa também serve de conteúdo de uma pessoa que já viveu naquele país, que a escritora é venezuelana, ela saiu, mas que é uma pessoa que já viveu naquele país e tem um pouco de autoridade, um pouco de embasamento para contar a história. Então a gente vai acompanhar a história dessa personagem disso. Mulheres que invadem a sua casa, vizinhos que ela acaba perdendo, a ditadura ceifando a vida de muitas outras pessoas, pessoas tendo controle da sua vida quando nem você já não sabe mais o que fazer. Sabe? É uma leitura que eu indico para quem quer conhecer para quem está nesse projeto também de ler livros diversos, de países diversos, de períodos históricos diversos, onde podem ser representados, assim, sair de um tema, mas é uma leitura bem densa, uma leitura bem pesada. E foi uma leitura que eu fiz por causa do clube do livro que eu participo, mas é isso. Não foi uma leitura que, se eu pudesse escolher, assim, quando eu vou pesquisar livros para ler, eu acabaria escolhendo. Não faz muito meu gênero de leitura. Então é basicamente isso. Como não faz muito meu gênero, eu acho que aí a gente acaba não ficando tão aprofundado na história. Foi uma história que, assim, que eu tive muita coisa pra falar na discussão. Eu falei bastante na discussão do livro, assim, passando as minhas considerações do livro, que gerou debates muito bons e muito pertinentes, assim, no grupo no geral, na hora da discussão. Mas que eu acho que é só um livro que não funciona muito pro meu gênero. Aí depois eu vou falar de 2 livros agora, que eu já li da sequência depois desse, que foram muito bons, que eu já gravei um vídeo indicando esses 2 livros aqui no canal. Que o primeiro foi O Sofrimento do Jovem Werther. Gente, eu li esse livro e eu gostei muito da história. Esse é um livro clássico, alemão, do Goethe, e eu gostei muito do Sofrimento do Jovem Werther. Eu vou deixar também aqui, né, na descrição, nos cards, passando o vídeo que eu indico esse livro, mais o próximo, que eu acho que a leitura vale muito a pena, foram leituras muito boas. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited também. E eu li O Sofrimento do Jovem Werther, e a gente vai acompanhar o jovem Werther, que ele é um jovem que ele acaba saindo da casa da sua mãe e vai morar numa província no interior. No que ele vai morar na província no interior do país, a gente vai acompanhando o seu dia a dia, vai acompanhando a sua rotina, a sua sensibilidade com as coisas que acontecem no mundo, que acontecem na vila, com as crianças brincando, com o mero que ele tá lendo, com a natureza, com a chuva, com tudo. Ele tem esse livro, o personagem, ele é muito sensível a todos os fatores que rodeiam ele. E é muito bonito a gente ver isso na literatura, no personagem masculino, né? Eu achei que valeu muito a pena. Então a gente vai acompanhar o jovem Werther nesse dia a dia dele e ele conhecendo o amor por Lotte, que é uma moça que infelizmente já está comprometida, mas que isso não impede que o coração de Werther se apaixone por ela. Bom, mesmo ela já tendo um compromisso ali, já estando comprometida, o Werther se apaixona por ela, a gente vai acompanhar através de cartas que ele manda pro seu amigo, como ele tá lidando com esses sentimentos, como ele tá lidando com essa novidade, que é um sentimento que ele nunca sentiu, tal, e a gente vai acompanhar toda essa mistura, toda essa explosão dele, e também esse sofrimento dele, né, de estar apaixonado por uma pessoa que já tem compromisso com outra e que ele não pode ter da forma que ele quer ali na vida dele. É bonito, é triste, é sofrido e é forte. O final desse livro é bem impactante, assim. Mas que é uma leitura que eu acho que vale muito a pena fazer. Quem gosta de romance epistolar, quem tá procurando um clássico aí pra ler, vale muito a pena. Eu indico muito a leitura do Sofrimento do Jovem Werther. Eu gostei muito de ler esse livro. E por último, eu li Ensaios de Despedida, livro contemporâneo nacional, que eu achei sensacional. A gente vai acompanhar a história da Cristina. Cristina é uma mulher nos seus 40 e poucos anos que decidiu abandonar a família. A Cristina quer ir embora, a Cristina quer se ver livre das amarras que ela sente que existem ali na vida dela. Então ela começa a escrever cartas para sua filha explicando o porquê ela decidiu abandonar a família, o porquê ela decidiu ir embora e procurar a sua liberdade. Só que a Cristina, ela ela acaba não indo embora e ela começa a escrever mais cartas toda vez que ela tenta ir embora, que são os ensaios
anos, ela tá ensaiando ir embora e conseguir sua liberdade. Por motivos que a gente vai sendo apresentado ali na narrativa, a Cristina vai ficando e a gente vai vendo como ela lida com esse sentimento de ficar e o anseio de ir. Começa por cartas, depois a Cristina transforma essas cartas em diário. E a gente vai acompanhando ao passar dos anos e ao passar dos meses dos anos, assim, o quanto a Cristina sente ficar, o quanto ela sente não ir embora. É uma leitura muito boa, gente. A gente acompanha a Cristina por muitos anos ali da sua vida. E é sensacional a gente ver o desejo dela por liberdade, sabe? De coisas que foram impostas para a vida dela, que uma hora ela achou que era bom e outra hora ela não achou que era bom. E é isso que é o legal desse livro. A personagem apresenta pra gente que tá tudo bem a gente se arrepender, tá tudo bem a gente voltar atrás e tentar mudar a rota de coisas que a gente achou que queria e que eram boas pra gente, mas que quando a gente foi vivendo essas coisas, elas não foram tão boas. Então foi uma leitura assim muito boa, essas duas últimas leituras. Por isso que eu gravei um vídeo dessas duas leituras separadas pra indicar aqui pra vocês no canal, porque foi muito bom. Foram duas leituras que foram carregadas de sentimento, que eu gostei bastante de fazer. Eu acho que o mês valeu muito a pena. Apesar de todas as outras leituras que eu fiz que não foram tão boas, tão emocionantes, essas duas últimas foram sensacionais. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo já deve estar gigante e vocês devem ter ficado com a impressão que eu só falei ruim das minhas leituras do mês. Mas é porque tem meses que são melhores e tem meses que não são tão bons, né? Tem um mês que é melhor do que o outro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui no comentário se você já leu algum desses livros, se você tem uma opinião diferente sobre algum desses livros, ou se você, apesar de tudo que eu falei, ficou com vontade de ler alguns livros desse. Também me conta aqui quais os livros que vocês leram no mês de julho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, se você é nova e ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e me segue lá no Instagram. Tá bem? É isso. Beijinho. Tchau!